Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. O poder da oração. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos, nós vamos ler o verso 5, 6 e 17. Atos dos Apóstolos 12, vamos ler o versículo 5, 6 e 17. Em casa você pode ler o restante do texto, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Diz assim o texto, Atos 12, versos 5 e 6. Primeiro dizem assim: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso, com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Versículo 17 agora. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Vamos orar? Feche os teus olhos, se você pode, e vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós te damos graças, Senhor Deus, por esta palavra e pedimos que o Senhor venha acalmar o nosso coração. Eu não sei aonde esse meu irmão e minha irmã está ouvindo ou vendo esse vídeo, mas que o Senhor, Espírito Santo, possa falar poderosamente ao coração dele. E que em nome de Jesus, Pai amado, o teu Espírito Santo venha fazer com que essa palavra venha nos inspirar, aumentar a nossa fé e nos transformar em nome de Jesus. Amém. O contexto aqui é que Tiago havia acabado de ser morto e Pedro estava numa prisão, havia sido preso porque havia uma grande perseguição do Império Romano para com os cristãos. Herodes havia acabado de mandar matar Tiago e agora manda prender Pedro. Pedro agora é lançado na prisão, entregue ao cuidado de 16 soldados, parecendo um serial killer, para que ele pudesse não fugir, para que ele não pudesse fugir dali. Herodes, ele tinha a intenção de apresentar a Pedro ao povo, ou seja, entregá-lo ao povo para que o povo pudesse sentenciá-lo à morte depois da Páscoa. Preste atenção nisso. Herodes queria matar Pedro depois da Páscoa, para não gerar uma confusão e um tumulto na cidade. E a festa da Páscoa, ela durava 7 dias. Preste atenção nessa informação. Durava 7 dias. Porém, durante esses 7 dias da prisão de Pedro, o versículo 5 diz que a igreja estava em oração incessante. Isso mesmo. Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente por ele. Você pode observar aí no versículo 5, se você prestou atenção na leitura. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por ele, por parte da igreja. Primeira coisa que precisamos saber aqui é que a palavra incessante no grego, ektenos, significa oração incessante com fervor. Essa palavra só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, nesse texto, a palavra ektenos é em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, e em Lucas 22, 24, que se refere a quando Jesus orou no Getsemane com tanta angústia que suou gotas de sangue, saiu sangue no seu suor. Ou seja, o que eu quero te dizer aqui? Ore ainda que for debaixo de muita angústia, não pare de orar. Às vezes nos sentimos angustiados por causa de alguma questão e queremos murmurar, paramos para reclamar, esmorecemos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, e começamos a reclamar uns com os outros. A primeira coisa que o crente deve fazer é orar. Orar de forma angustiada até que Deus traga paz. Orar de forma angustiada até que Deus defina a situação. O remédio que Jesus nos dá para a ansiedade e a angústia não são calmantes, mas é muito mais poderoso do que um calmante. Chama-se oração.
Não estou dizendo que quem toma calmante, indicado e orientado pelos médicos, não devem fazê-lo. Continue fazendo sob prescrição médica. Mas o primeiro recurso do crente ao sentir-se ansioso ou angustiado por alguma causa precisa ser a oração. Apresente sua causa a Deus, chore por ela até a situação se definir, até Deus dar uma direção à situação. Quando você se sentir ansioso ou ansiosa, entenda que Deus está te chamando para um tempo de oração. Outra coisa que vemos aqui nesse versículo que é importante é que alguns irmãos, parte da igreja estava orando, a igreja orava. Não diz que alguns irmãos oravam, não diz que o ministério de oração orava, não diz que os mais crentes oravam, mas diz que a igreja, o povo de Deus, orava. Não oravam só no templo, mas estavam orando em sua casa, estavam orando em casa. Precisamos orar pelas mesmas causas juntos, ainda que nos nossos lares. Como igreja, precisamos orar juntos. Precisamos orar pelo avanço missionário da igreja. Precisamos orar pela vida do pastor. Precisamos orar pelas nossas células. Precisamos orar pelos nossos ministérios. Precisamos orar pelos enfermos. Precisamos orar pelos enlutados. Precisamos orar pelos desviados. Precisamos orar para que o evangelho alcance e transforme a vida de pessoas e famílias inteiras. Precisamos orar de forma incessante ao Senhor. Outra verdade preciosa que aprendemos aqui e que devemos trazer para a nossa vida. Ore até Deus intervir. Ore incessantemente até Deus intervir. Ore até Deus intervir. Qual o período para orarmos por uma causa? Um dia? 21? 30? Um mês? Um ano? 10 anos? Não sei. Mas o que eu sei é que nós devemos orar até Deus responder. Sim ou não, mas devemos orar até Deus responder. E Ele responde. O versículo 6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo. Lembra-se que eu disse que Pedro foi preso antes da Páscoa, e aí passada a festa da Páscoa, Herodes ia entregar ele ao povo. O texto diz. E no dia anterior que Herodes ia entregá-lo ao povo, ou seja, no 6º dia, Deus interviu na causa de Pedro, atendendo à oração da igreja. Eles oraram incessantemente durante 6 dias. Às vezes oramos 1, 2, 3, até 6 dias, por uma causa e dizemos, já orei o suficiente, está bom. Agora eu vou descansar e deixar Deus fazer. Ei, continue orando. Todos os dias bata na porta do céu em nome de Jesus e fale, Deus, eu estou aqui de novo e quero apresentar essa causa ao Senhor. Continue clamando pela salvação da sua casa. Continue pedindo pela vida da igreja. Continue pedindo, passe por cima do desânimo, passe por cima das circunstâncias, passe por cima da tristeza e ore de forma incessante. Deus pode salvar uma alma no último minuto de vida. Deus pode mudar um diagnóstico de saúde no último dia. Abrir portas de emprego em tempos difíceis. Ele pode nos libertar de vícios e maus hábitos que nos escravizam durante anos. Não pare de orar. Continue orando. Continue apresentando a sua causa a Deus. E algo extraordinário que aprendemos também no verso 17 é que a igreja ora, mas é o Senhor que opera. Alguém disse certa vez que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. A igreja ela não podia mudar o decreto de Herodes. A igreja não podia intervir no poder social e político daquele período. Hoje em dia, a igreja quer ser politicamente correta e intervir nas causas sociais. Não, eu estou me envolvendo nisso para poder intervir nas causas sociais. Na Bíblia nós vemos a sociedade e o poder político perseguindo a igreja. Nós não lutamos com armas carnais. Os nossos recursos não são desse mundo. Os nossos recursos não são humanos. Os nossos recursos não são naturais. As nossas armas são espirituais, são sobrenaturais. As nossas armas são a submissão, a obediência à palavra de Deus e uma vida consagrada de oração e dependência ao Todo-Poderoso. Essas são as nossas armas. Quando oramos, Deus intervém em nossas causas. Quando você ora, Deus intervém nas suas causas. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar. Você tem causas aí a apresentar a Deus nesse dia?
Você tem situações que você tem passado na sua vida, talvez o seu processo de conversão, talvez você queira entregar a sua vida a Jesus, e você fale assim, não, mas eu não consigo, eu não estou pronto, não, eu vou envergonhar o Senhor, eu não consigo. Ei, ore, entregue a sua vida, e assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, Ele pode transformar a história de qualquer pessoa. Não há impossíveis para o nosso Deus. Ele é todo poderoso. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para mudar histórias. O problema é que às vezes a gente se limita naquilo que os nossos olhos veem e andamos pela nossa alma, pelo nosso ânimo ou desânimo. Ei, não ande pela sua alma, não ande pelas suas emoções, não ande pelo que você vê, não ande por vista, ande por fé, ande pelo que diz a palavra de Deus. E aqui nós vimos, na verdade, a importância da oração incessante. Orar até que Deus intervenha. E quando a igreja ora, Deus, não a igreja, mas Deus opera. Ore, apresente suas causas a Deus. Se você deseja, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e creia que Ele pode operar em você um milagre. Fazer de você um milagre. Te libertar de vícios, transformar a sua vida, transformar a sua história e a história de sua família. Assim como Ele fez comigo. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, e queremos apresentar os nossos pedidos de oração. São tantos, Pai amado, que se parássemos para citar aqui, certamente estouraríamos o tempo necessário para a gravação desse vídeo. Mas, Pai, a grande verdade é que o Senhor intervém, independentemente se a pessoa que está me ouvindo me ouve no dia em que eu gravei, na semana em que eu gravei, ou então um mês depois, um ano depois, 10 anos depois, o Senhor continua operando de forma extraordinária, porque o Senhor era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Por isso nós apresentamos as nossas causas diante de Ti, causas que têm nos angustiado, causas que têm, Deus, nos feito desanimar, situações, Deus, transformação do nosso lar, mudança do nosso casamento, Pai amado, mudança, Deus, de família, Pai amado, conversão de pessoas, salvação de pessoas queridas, de amigos, nossa igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, temos orado, Deus, para que nossa igreja avance de forma missionária, os nossos ministérios cresçam, haja empenho e dedicação, Deus, por parte da liderança, por parte dos membros, Pai, e às vezes os nossos olhos não veem, mas o Senhor está trabalhando em todas as coisas e nós cremos nisso. Deus, aviva o teu povo, aviva a tua obra. Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor Deus, nos nossos parentes que ainda não te conhecem, nos nossos familiares que ainda não tiveram uma experiência contigo. Pai, em nome de Jesus, nos leva a experimentar o poder não o poder simplesmente da oração, mas o poder daquele que ouve a nossa oração, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essas causas ao Senhor. Apresentamos essas vidas, crendo que o Senhor é Deus que pode mudar uma história. Crendo que o Senhor é Deus que pode mudar a história da humanidade, o Senhor quer. E o Senhor mesmo diz, Pai, que o Senhor não rejeitaria um coração compungido e quebrantado. E nós nos apresentamos diante do Senhor, dependentes do Senhor. Nos ajude a orar de forma incessante, a quando sairmos daqui continuar orando, mas orando com expectativas, crendo que o Senhor irá intervir. Não deixemos de orar até o Senhor nos dar uma direção, nos dar uma resposta. Que possamos orar e crer que é o Senhor quem faz. Nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E se você é daqui da região de Ribeirão das Neves, da Grande Belo Horizonte, você está convidado para as nossas igrejas. Igreja Metodista em Veneza. Nós temos aqui no bairro Veneza, Igreja Metodista em Veneza, Rua Maria Angelina Gomes, número 842. Todos os domingos às 19h30 temos um culto especial. E também na Igreja Metodista em Sevilha, no bairro Sevilha B, Rua Conselheiro Pena, 290. Todos os domingos às 18 horas. Você é o nosso convidado e Deus deseja transformar a sua história, a nossa história, a história da nossa cidade e de muitas vidas que nós conhecemos e amamos. Que Deus abençoe e um grande abraço.